A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui para nós falarmos mais uma vez dos livros poéticos. Nós estamos falando sobre o livro dos Salmos e falamos sobre o Salmo 22 e vamos falar agora nessa ocasião do Salmo 73, para nós entendermos um pouco da dinâmica desse salmo e qual que era a queixa do salmista ali, no caso, Asaf. Asaf é o escritor desses 16 salmos e Davi é o escritor de 73 salmos dos 150. Então, 73 salmos é a autoria de Davi, ou seja, a maioria dos salmos é de autoria de Davi. Asaf, que era um levita, um músico levita que trabalhava exatamente na ordem do culto, nos louvores, na música do culto, ali no tabernáculo de Davi. E no Salmo 73, aqui vamos discorrer, nós vimos no Salmo 22, que é uma profecia, o que é Davi que escreveu aquele salmo, e falou exatamente sobre Jesus, sobre a crucificação, falou sobre o processo doloroso da cruz de Jesus e até mesmo do desamparo que Jesus teve da parte de Deus, porque recebeu em si os nossos pecados, recebeu então o juízo de Deus no nosso lugar. E já no Salmo 73 é um salmo de Asaf e que nós vamos ler ele um pouco para nós entendermos. Começa a falar assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Até aqui no verso 3. Primeiro, Asaf ele começa mostrando que Deus ele é bom. Bom para com a nação, bom para com Israel, bom para com seu povo. Israel aqui é o símbolo do povo de Deus, era o povo escolhido por Deus, separado por Deus, que obedecia, que andava segundo a lei de Deus. Então, Asaf fala, de fato, Deus é bom para com Israel, ou seja, Deus é bom para com a igreja, Deus é bom para com o seu povo, Deus é bom para comigo, Deus é bom para com você. Independente de qualquer circunstâncias que nos cercam, Asaf agora, já tudo passado, ele está escrevendo o que ele passou, então ele já começou agora a descrever que Deus ele é bom. É a essência de Deus porque ele é bom, ele é benevolente, ele é misericordioso, ele é gracioso, Deus é bom. Então ele fala, quanto a mim, agora a pessoa, quase me resvalaram os pés, faltou pouco para que me desviasse nos meus passos. Asaf ele fala que quase ele se desviou, quase ele resvalou, quase ele tropeçou. E faltou pouco para que ele se desviasse dos caminhos de Deus. Faltou pouco para que ele desistisse dessa caminhada com o povo de Deus. É isso que Asaf está falando. Faltou pouco para que eu me desviasse, para que eu desistisse dessa caminhada com Deus, com o povo de Deus, de peregrinar com o povo de Deus. Agora o porquê ele vai falar. Ele começa, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. E continuando agora a leitura, quero falar para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros. Por isso a soberba os cinge com um colar, e a violência os envolve com um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração deles brotam fantasias. Zomba e fala com maldade, falam da opressão com arrogância. Abre a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e o tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. O que Asaf está querendo dizer aqui? O que Asaf quis dizer com essas palavras? Ele falava, primeiro ele descreve então que bom é Deus, depois de tudo passado, ele
Está reconhecendo que Deus ele é bom, independente das circunstâncias. Quanto a meus pés quase se revelaram, ele falou que tinha inveja dos ímpios. Ele estava vendo que o mundo ímpio, o mundo pecaminoso, estava prosperando financeiramente mesmo. Pelo que nós entendemos, Asaf ele estava passando uma crise financeira seríssima aqui. Ele estava passando uma dificuldade séria financeira. E ele, nessa dificuldade, ele começou a observar os ímpios. Ele falou que a língua deles fala contra o céu, ele fala contra Deus, fala que o Altíssimo por acaso vai descobrir, vai saber de alguma coisa. E mesmo eles falando contra o céu, mesmo a língua deles percorrendo a terra, falando de todas as pessoas, né? E também vivendo uma vida regalada, uma vida pecaminosa, uma vida de orgia, eles prosperavam. Eles estavam indo de prosperidade a prosperidade, a vida deles estava tranquila, e ele, como servo de Deus, ele observando, ele como íntegro, como fiel, ele estava passando precariedade. E ele começa a observar, por isso que ele fala no verso 3, eu tive inveja dos malfeitores. Porque enquanto eu estava vivendo uma vida digna, uma vida com fidelidade ao Senhor, às leis do Senhor, aos mandamentos do Senhor, sendo levita, aqueles que falam contra o Senhor, que blasfemam contra o Senhor, aqueles que vivem uma vida pecaminosa, que vivem distanciado do Senhor, está tendo uma vida tranquila, uma vida próspera, a riqueza deles estão aumentando. Então Asaf começa a queixar-se isso com Deus, ele começa a queixar isso consigo mesmo, e ele começa a entrar nessa redoma de pensamentos e também de acusações, né? Falando por que eu sou fiel, estou passando por tamanha provação, por tamanhas dificuldades, talvez até dentro da própria família dele, que ele não cita, e os ímpios, aqueles que falam contra o Senhor, contra a lei do Senhor, que não observa, que anda com a conduta pecaminosa, que é contrário ao Senhor, as riquezas deles estão até aumentando, né? E ele começa a descrever isso. No versículo 10 ele fala, por isso no versículo 12, fala, eis que estes são ímpios e sempre tranquilos e aumentam as suas riquezas. No verso 13 aqui vai, com certeza fui inútil conservar puro o coração e levar a minha mão na inocência. Ele começa a falar, eles aumentam a riqueza e parece que foi inútil ser santo, foi inútil eu ser fiel, foi inútil eu levar a minha mão, quando ele fala na inocência, levar a minha mão segundo os preceitos do Senhor, eu estou aqui padecendo dificuldades e o ímpio prosperando. Essa era a queixa de Asaf. Essa é a queixa de muitos cristãos nos dias de hoje, principalmente com esse aumento agora das igrejas neopentecostais, que tem essa voga de pregar a prosperidade. Muitos estão entrando por esse caminho de Asaf, muitos estão ali reclamando e perguntando, o que valeu a minha fidelidade? O que valeu eu ser santo? O que valeu eu ser íntegro? O que me valeu eu andar segundo os preceitos de Deus, e o ímpio prosperando e eu padecendo dificuldades? Muitos estão assim, como Asaf, estão perturbados com essas questões, perturbados aqui, sem saber muitas vezes qual rumo tomar, e sem entender o porquê que um ímpio, né, está passando, vamos dizer, uma vida tranquila, e o justo, aquele que serve a Deus, aquele que é íntegro, que é fiel, passando dificuldades e provações. Então essa é a queixa agora que Asaf está fazendo, e que, como eu falo, reitero, estou repetindo para vocês, é uma queixa de muitos cristãos na atualidade. E ele continua falando, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. E se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Está falando que se eu tivesse pelo menos pensado em falar o que eles falam, o que eles fazem, eu já estava pecando. Se eu tivesse praticado alguma coisa desse, provavelmente o juízo já tinha chegado sobre mim. E isso é uma queixa de Asaf. Se eu fizesse, pelo menos pensasse, ou viesse a falar o que eles falam, blasfêmias, aí o juízo do Senhor já tinha chegado na minha vida, tinha chegado contra mim. Isso aqui Asaf está fazendo essa queixa. Aqui, assim, em só refletir para compreender isso, achei que era tarefa pesada demais para mim. No verso 16 ele fala, só de refletir, só de pensar isso,
de pensar nessas circunstâncias, de pensar em todas essas maravilhas que o ímpio está vivendo, a precariedade que eu estou passando. Se eu pelo menos pensasse em falar o que eles falam, certamente o castigo do Senhor tinha chegado sobre mim. Eu falei, isso já é pesado demais para mim, só para mim pensar. É dolorido ele falando demais só para mim pensar. É o que Asaf está clamando. No verso 17 ele fala: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Asaf, como eu falei, ele era um músico exatamente do santuário, do tabernáculo de Davi. Aqui ele fala que ele adentrou o tabernáculo, ele adentrou a igreja, vamos dizer assim, falar assim para que vocês entendam. Ele voltou-se agora para Deus. Ele reconheceu a sua pecaminosidade, a sua pequenez, e foi agora, e quando ele começou a ver, e foi agora olhar qual é o fim deles. Qual é o fim de tudo isso? Qual é o fim dessa história? Então Asaf ele começou a olhar que as promessas de Deus, as grandes promessas de Deus, para mim, para você, não é aqui. Mesmo que Deus nos abençoe aqui, pode nos abençoar, como abençoou Asaf, ele não ficou nessa provação. É o que indica que Deus o atendeu. Ele não se tornou um homem rico, não é esse o propósito de Deus, fazer um pobre rico, nem de rico pobre. Né? O propósito de Deus é fazer de perdidos, né, pecadores, santos e salvos. Esse é o propósito de Deus, é o propósito do Evangelho. Mas o que Asaf ele está falando aqui, que ele viu o fim de tudo isso, aonde vai chegar, é um tempo muito curto. Né? O próprio Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma que é eterna, viver aqui 70, 80 anos, muitas vezes até regaladamente, até com ali sendo uma pessoa de proeminência, de prestígio, e agora partiu daqui, agora é eterno, já não é mais 80 anos, é eternidade sem Deus, agora recebendo o juízo de Deus, o castigo de Deus. Asaf olhou para isso aqui agora. Quando ele adentra o santuário de Deus, fala, agora eu reconheci a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o plano, o propósito maior de Deus para a vida dos salvos e o fim dos ímpios. Estão vivendo, parece que tão bom, tão regaladamente, tão próspero, com a prosperidade tão grande, tão prosperamente, né, tão grandiosidade aos olhos dos homens, mas que é um curto espaço de tempo e logo vai chegar para eles o juízo. Tanto é que a Bíblia relata sobre isso, né? Cabe ao homem morrer uma só vez e segue-se, depois disso, o juízo. E o juízo de Deus para os ímpios, ele não dorme, ele está bem vívido e vivo. Assim como nós vemos na parábola do rico e Lázaro. Lázaro era um pobre que temente a Deus, o que o servia. O rico era um que vivia regaladamente, que vivia nas suas orgias e pecados, que não servia a Deus. E depois da morte, Lucas 16, a partir do verso 19, nós vemos um no seio de Abraão no paraíso e o outro no inferno padecendo. E ambos agora para a eternidade, não um curto espaço de tempo aqui na terra. É isso que Asaf reconheceu aqui. E Asaf aqui, ele continua no verso 18. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. No verso 20, ele continua. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim o Senhor os despertares, desprezará a imagem deles. Isso que eles estão vivendo é tão curto esse espaço aqui, que a própria epístola de Tiago fala que a nossa vida aqui é como vapor, que aparece e logo se desvanece. Ele fala que é como um sonho, que eles estão sonhando, mas Deus vai os acordar para a realidade, para a eternidade. O juízo de Deus vai chegar, mas o que Deus tem preparado agora para Asaf, para ele fala que é muito maior, é muito melhor, é uma riqueza eterna, não é uma riqueza transitória, é a riqueza eterna que Deus prometeu em Cristo Jesus. É o que Asaf está agora falando aqui no verso 22, no verso 21 fala, quando o meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo se comoveu. Fala, o meu coração estava cheio de amargura, né? Cheio de tristeza, de ver a prosperidade dos ímpios e saber porque eu sou fiel padecendo. Aí no verso 22 fala, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Falei, como esse animal diante de ti, ele está
comparando um camelo ou um cavalo que é guiado, né? Ele estava como um animal, sendo guiado pelas circunstâncias, e nós não devemos ser guiados pelas circunstâncias, mas pela poderosa mão de Deus. Como o apóstolo Pedro, ele fala lá no capítulo 5, no versículo 17, em versículo 7, no primeiro, humilhai-vos, né, debaixo, no verso 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará, lançando sobre ele, no versículo 7, fala, toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. E isso aqui que Asaf agora está falando, ele reconheceu que Deus tem o melhor, que Deus, apesar das provações, apesar das lutas financeiras, apesar dele ser um homem pobre, ele tinha grande riqueza, e a maior delas, ele era servo de Deus. Ele foi escolhido por Deus, ele foi chamado por Deus, ele tinha um ofício da parte de Deus para exercer. E ele continua no verso 23, no entanto, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Agora ele fala, e eu estou sempre, o Senhor sempre esteve aqui comigo, né? Eu estou sempre com o Senhor, independente das circunstâncias. Ele fala, eu estou na sua presença, o Senhor está comigo por onde quer que eu for, como Isaías profetizou, né? Quando passares pelas águas, ou quando passares pelo fogo. Observa que Isaías profetiza, ele não fala se passares, ele fala quando passares. Ou seja, na nossa vida, na nossa trajetória, nós vamos passar por esses momentos, mas quando passares, Deus vai estar conosco. É isso que Asaf está reconhecendo aqui, que Deus estava com ele em todos os momentos, que ele tinha o privilégio de estar com Deus a todas as circunstâncias, todos os momentos. No verso 24 ele fala, tu me guias como no teu conselho e depois me recebes na glória. Olha que maravilha que Asaf está falando. Tu me guias aqui pelo conselho do Senhor, pelos preceitos do Senhor, e depois vai me receber na glória, na eternidade, para desfrutar as riquezas do Senhor em Cristo Jesus, para receber todos. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, ou seja, tudo que é de Deus é dado para Jesus. Nós somos cordeiros, herdeiros juntos com Jesus de todas as riquezas eternas de Deus. Ele fala, eu estou andando aqui e vou ser recebido pelo Senhor na glória. E os ímpios, esse curto espaço de prosperidade aqui, não valeu nada. Que é a pergunta de Jesus, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta viver aqui uma vida, né, é tão transitória, é tão passageira, com tantas regalias, tantas riquezas, e o pecado não vale a pena. Isso eu falo para você, o pecado não vale a pena. O pecado, por isso que a Bíblia chama ele de uma maldição, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta da família, ele nos afasta dos cônjuges, ele nos afasta da igreja, ele nos afasta do Espírito de Deus. O pecado não vale a pena, é isso que Asaf está falando aqui. Não, o que vale a pena é servir a Deus, independente das circunstâncias, o que Asaf está pontuando. No verso 24, fala, tu me guias com todo o conselho e depois me recebe em glória. O verso 25 fala, que tenho eu nos céus além de ti? Ele pergunta, que tenho eu no céu? O Senhor é a maior, a melhor e a maior de todas as riquezas. Que tenho eu no céu além de ti? Ou seja, por isso nós temos Deus como nosso Senhor, como nosso ajudador, como aquele que nos guia. Nós temos Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós temos tudo. Por isso que o Davi, falando no Salmo 23, fala, né, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que ele quis dizer aqui? Se o Senhor é meu pastor, não me falta nada. Isso que Davi quis dizer, não me falta nada. Se o Senhor é o meu pastor, nada, de nada eu tenho falta. Porque tendo a Deus nós temos tudo, nós temos a garantia da vida eterna, nós temos a garantia do socorro, né, ainda nesse mundo presente, nós temos a garantia da presença dele aqui, independente das circunstâncias. Ele está presente conosco, ele anda conosco, ele passa no fogo, ele passa nas águas, ele está conosco. Davi também, no Salmo 139, ele descreve isso. Ele fala, se eu estiver no mais profundo mar, lá o Senhor está. Se eu chegar nos mais altos céus, o Senhor está lá. Se eu estiver nas mais densas trevas, ele fala, as trevas e a luz para o Senhor é a mesma coisa, lá também tu estás. Então ele mostra que nós estamos com a presença de Deus, nós temos tudo, é o que Asaf está descrevendo. E no verso, ainda no verso 25, na parte B do versículo, ele fala, a quem poderei eu querer na terra
além de ti. Agora ele reconhece que o maior bem, o maior valor, a maior preciosidade dele não eram os bens, não era aquilo que ele invejava dos ímpios, era a presença de Deus. É o que ele fala no verso 25, na parte B do versículo: a quem poderia eu querer na terra além de ti? Quando nós estamos conectados com Deus, o que nós queremos é estar perto de Deus, é andar com Deus, é servir a Deus, é adorar a Deus. É o que Jesus falou para a mulher samaritana, né? De adorar, que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E agora Asaf estava nessa condição de um verdadeiro adorador, de um levita como ele era, um sacerdote de Deus e também um músico, né, que tocava, que cantava ali, que compunha para a glória de Deus. Que no verso 26 ele fala: ainda que minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Fala: ainda que eu me fraquejo, ainda que eu venha a fraquejar, ainda que eu tenha as minhas limitações, como ele teve aqui de pensar, o Senhor é minha fortaleza. O Senhor está comigo, o Senhor me sustenta, porque foi Deus que nos escolheu. Não foi eu e nem vocês que escolheu aqui, Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou e nos nomeou para sermos dele. E ele continua aqui ainda no Salmo, no versículo 27 do 73, fala: o que se afastam de ti, certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Ou seja, aqueles que se afastam de Deus irão receber, então, o castigo de Deus, a punição de Deus. É o que ele está falando agora. E no verso 28, o último versículo, ele fala: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Lembra que ele falou bem no princípio do Salmo, ele falou: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quando ele volta para Deus, que ele reconhece a soberania, a glória, a majestade, a eternidade de Deus, o que Deus tem para nós, que é muito maior e muito mais valoroso que as coisas daqui, ele acaba falando: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Agora ele fala: antes era quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Agora ele reconhecendo a soberania, reconhecendo a glória de Deus, reconhecendo que Deus é a sua maior herança, a sua maior riqueza. Ele fala: quanto a mim, é a mesma expressão que ele fala no princípio lá: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio. Ele fala: o Senhor é o meu refúgio, é o meu lugar seguro, é o meu castelo forte, como diz Lutero, escreveu aquele castelo forte. O Senhor é o nosso castelo forte, a nossa segurança. Ele fala: para proclamar todas as suas obras. Agora, ele, de alguém que tinha inveja dos malfeitores, ele está pronto a proclamar. Está pronto agora a falar da majestade de Deus, de proclamar a glória de Deus, de chamar, né, os povos, o povo de Israel e as nações adjacentes, circunvizinhas ali também ao arrependimento, para que eles venham reconhecer a Deus, reconhecer a soberania, a glória de Deus, reconhecer que a nossa maior riqueza, a nossa maior herança é Deus. Então, assim, nós estamos terminando aqui o Salmo 73, nós estudamos o Salmo 22, e nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, e o versículo 18, ele fala: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, são transitórias, mas as que se não veem são eternas, e elas estão guardadas para nós. Elas estão reservadas para os fiéis, aqueles que vão andar com Deus, que vão permanecer até o fim, né, ali junto com Deus. Então, que Deus te abençoe. Espero que você ouça essa aula e aprenda mais aqui nesse preciosíssimo salmo, o salmo ali de Asaf, o salmo 73, que traz para nós essas ricas palavras, esses ricos ensinamentos, e mostrando que a nossa maior riqueza, a nossa maior prosperidade é a própria Deus, é a própria presença de Deus, é a própria glória de Deus. Deus te abençoe.